Bom dia a todos. Daremos início ao segundo dia do Seminário Internacional de Políticas Públicas para o Esporte de Alto Rendimento. Primeiramente, agradecemos a presença de todos e gostaríamos de contar com a efetiva participação nos dois períodos. No período da manhã, nós teremos uma mesa que vai tratar das bases científicas para o mapeamento das políticas públicas do esporte no Brasil. E no período da tarde, nós teremos reuniões institucionais com entidades científicas, grupos de pesquisas sobre documentação e informação e gestores esportivos. Os representantes de entidades que até o momento não fizeram o seu cadastro ou a sua inscrição para participar dos grupos de discussão à tarde, podem fazer lá no hall de entrada. Para a mesa da manhã, convidamos a professora Cássia Damiani, que é professora da Universidade Federal do Ceará, atualmente diretora de Planejamento e Gestão Estratégica do Ministério do Esporte e presidente do Comitê Gestor do Diagnóstico Nacional do Esporte. A professora Cássia será mediadora desta mesa. Convidamos também o professor Alberto Lipold Filho, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai falar sobre o Projeto Nacional de Referências do Esporte. Convidamos a professora Celita Farel, da Universidade Federal da Bahia, que vai falar sobre o Diagnóstico Nacional do Esporte. Já está chegando, só um minutinho. Convidamos o professor Fernando Marinho Mesari, que é o coordenador desse evento, e vai falar nesta mesa sobre o Projeto Nacional de Inteligência Esportiva para o Esporte de Alto Rendimento. Ele é da Universidade Federal do Paraná, e é o nosso querido orientador aí dos projetos da universidade. Eu passo a palavra, então, à mesa. Enquanto isso, já aguardamos a chegada da professora Celi. Canta alguma coisa para a música. Desliga, economiza a luz. As tecnologias sempre dando rolê na gente. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Eu gostaria de dizer o quanto estou orgulhosa e honrada de estar dirigindo esta tão importante mesa, que representa o nível e o grau de comprometimento desta universidade para com um projeto nacional de desenvolvimento do país, tendo o esporte como centro deste debate. Porque essa universidade, além de uma universidade tradicional, antiga e reconhecida como um dos polos mais importantes no âmbito das políticas públicas, não só do esporte, mas no campo das ciências sociais, ela demonstra uma total sintonia com o debate internacional a respeito dos avanços da ciência, da tecnologia e da inovação no âmbito do esporte. Então, eu gostaria de dizer, eu sou paranaense e, por isso, uma das filhas do Paraná que estão conquistando o mundo, o Brasil, voltar aqui a essa casa me deixa muito emocionada e, principalmente, por estar num seminário deste nível que ontem nós pudemos constatar como que o Brasil, além de estar absolutamente correto na sua forma de conduzir as políticas públicas, tentando romper com as pseudo-contradições, as aparentes contradições entre a formação esportiva e a conquista da elevação do padrão cultural esportivo do povo brasileiro. Nós entendemos que para que se avance em políticas públicas, se avance em grandes conquistas, inclusive influenciando em padrões internacionais, é preciso ter um diálogo entre Estado e universidade, entre ciência
e política. Essas coisas não são dicotômicas. E por isso nós estamos aqui nessa mesa. Eu gostaria de apresentar também, com muito orgulho, os grandes nomes que estão nessa mesa e nos vamos acompanhar agora de manhã, para dizer que seria importante que todos vocês que estão aí, jovens, estudantes de pós, professores, entendessem essas 3 pesquisas que serão apresentadas aqui como um contínuo. Não olhar para o fazer da ciência, mesmo que encomenda governamental, como frações ou porções. Olhar em movimento essas 3 pesquisas, ao ponto de entender o porquê que hoje é importante enveredar para um nível de, vamos dizer, levantamento, análise, exposição de dados sobre a realidade brasileira no âmbito do esporte. Fica essa indagação para que vocês, ao longo das 3 exposições, possam se perguntar: é importante? Por que é importante? E qual é, então, a finalidade para que vocês consigam entender que essas não são pesquisas estáticas? Então, para iniciar os trabalhos, eu apresento a professora Celita Farel. A professora Celita Farel é doutora em Educação pela Unicamp, pós-doutora pela Universidade de Oldenburg, na Alemanha. Ela é professora titular da Federal da Bahia, apesar de ser gaúcha, né, Celita? E ela já formou mais de 60 mestres e doutores, possui também em torno de 60 publicações, contribuindo com livros e revistas na área do esporte e da educação física. A professora Celi foi a primeira mulher presidente do CBCE. Eu acho isso muito importante. Foi um marco e abriu esse tipo de conquista para as mulheres no campo também da ciência. Recebeu o título de cidadã baiana pelos serviços prestados em ciência e tecnologia. E também coordena a pesquisa Diagnóstico Nacional do Esporte, que é uma das pesquisas que serão apresentadas aqui nessa mesa. A professora Celi vai abrir os nossos trabalhos e depois nós teremos a participação do professor Alberto Ripoldi e, para encerrar, o professor Fernando Mezar. Celi. Quero inicialmente cumprimentar, na pessoa da professora Cássia Damiani, as autoridades do Estado brasileiro, as autoridades dos estados e municípios presentes a esse evento que trata de políticas públicas. Eu quero cumprimentar os colegas pesquisadores, professores, nas pessoas do professor Fernando e do professor Heppold, e eu quero cumprimentar, em especial, a maioria desta plenária, que é composta de jovens estudantes da graduação e da pós-graduação. E quero, por fim, cumprimentar, muito especialmente, a minha colega Simone, atual presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Organizei a minha exposição para contribuir nesse debate com 3 pontos centrais. Nós não podemos falar de política pública no esporte, falar do esporte de alto rendimento, do esporte olímpico, sem que a gente não situe em que momento histórico nós estamos falando do quê. Em segundo lugar, é imprescindível que no debate
a gente reconheça as necessidades históricas que estão guiando o nosso processo de decisão. E, no nosso caso, as necessidades históricas que estão orientando o processo de produção do conhecimento científico. Porque produzir ciência não é qualquer coisa. E ciência não é qualquer conhecimento. A ciência exige a rigorosidade do pensamento elaborado, exige a rigorosidade do método. E a ciência, num dado modo de produção, ela adquire uma força. Segundo Sobral, no modo de produção capitalista, a ciência adquire força ideológica, política e força produtiva. Nós podemos ver aonde entrar o conhecimento tecnológico, o conhecimento básico científico de ponta, alteram-se processos. E como nós estamos no campo da educação física, os treinadores aqui sentados sabem o que significa acessar o conhecimento de ponta e organizar o treinamento esportivo com conhecimento de ponta. Portanto, nós temos que identificar que conhecimento é esse que nós estamos produzindo, a quem ele serve e, fundamentalmente, considerando que nós estamos falando a partir de um projeto de nação, o que o conhecimento que nós estamos produzindo contribui para o desenvolvimento de um dado projeto histórico. E o meu último ponto é a questão, portanto, do reconhecimento que no nosso país faz imprescindível um diagnóstico nacional do esporte. Por quê? Porque o último diagnóstico elaborado, que nós podemos caracterizar como um diagnóstico que procurou mapear o país inteiro, foi o diagnóstico elaborado na década de 70, início dos anos 70, no término dos anos 60, quando nós estávamos sob o regime militar. Lá se foram 50 anos desde o golpe militar. E hoje o contexto é outro. Hoje a situação é outra. Portanto, esses são os 3 pontos fundamentais que eu vou abordar para que vocês se apropriem, tomem conhecimento, critiquem uma pesquisa que está sendo desenvolvida no nosso país, que decorre de uma demanda governamental, mas que tem suas raízes numa necessidade histórica que foi identificada, sistematizada, defendida por todos os que são ligados ao esporte e defendem o esporte como patrimônio da humanidade, portanto, direito de todos. Essa pesquisa que eu vou apresentar para vocês trata-se de um diagnóstico nacional do esporte. Como eu falei, é uma pesquisa que foi encomendada pelo Ministério do Esporte, ela é financiada pela FINEP, ela tem a participação do CNPq, no repasse de recursos para bolsistas, ela é executada pela Universidade Federal da Bahia, mas ela está articulada com universidades distribuídas no nosso país, que são localizadas nas regiões. Então, nós temos uma coordenação na Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Rio de Janeiro, lá em Sergipe, lá em Goiás e no Amazonas. A nossa intenção, ao apresentar essa pesquisa, é reconhecer que as pesquisas realizadas no nosso país, no campo do esporte, elas tinham uma característica. E nós podemos pegar na literatura, juntar tudo que se escreveu até o final dos anos do século passado, digamos assim, início dos anos 2000, e nós vamos reconhecer que
Em primeiro lugar, as pesquisas realizadas no nosso país, hegemonicamente, não levam em consideração os nexos e relações que existem entre o fenômeno em si e o que o determina historicamente. Nós podemos ver que as pesquisas elaboradas, elas são pesquisas que normalmente não têm continuidade. Elas são pesquisas que normalmente olham uma parte do fenômeno e, portanto, fragmentam o fenômeno. E esses são grandes limites da pesquisa. O que nós podemos ver hoje como um avanço nas bases científicas da produção do conhecimento é de que nós estamos procurando estabelecer nexos e relações entre o que nós estamos estudando, o esporte competitivo, o esporte de alto rendimento, e o que está acontecendo como o mais geral na sociedade, no mundo inteiro. Hoje, nós não estamos mais pesquisando isoladamente. Nós estamos procurando construir redes, e hoje nós não estamos mais olhando um pedaço da coisa, como se aquele pedaço da coisa explicasse as coisas. E vocês viram desde ontem que é preciso ter um olhar que mostre a totalidade do fenômeno, que faça compreender o conjunto das coisas. E do meu ponto de vista, essa base para produzir conhecimento permite que nós três venhamos a sentar numa mesma mesa. Há um tempo atrás, nós não sentaríamos na mesma mesa. Por quê? Porque nós olhávamos um pedaço. Porque nós não tínhamos redes de pesquisadores. E porque, fundamentalmente, nós não procurávamos estabelecer nexos e relações entre as coisas. Então, esses três elementos são elementos fundamentais para uma nova base da produção do conhecimento, que é a base que vocês, jovens, estão recebendo dos veteranos, dos mais velhos, dos que vêm fazendo pesquisa com mais tradição no nosso país. E é nesse sentido, portanto, que a gente está colocando que o Diagnóstico Nacional do Esporte, ele está sendo produzido enquanto uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Esporte, num momento de uma crise profunda do capitalismo. E por que nós temos que olhar essa crise? Porque o capitalismo, em crise, ele busca saídas. E as saídas que ele busca para se recompor e ser o modo de produção hegemônico, passa por se apropriar da cultura e fazer com que a cultura vire uma mercadoria e fazer com que qualquer atividade nesse campo tenha como princípio a lógica do lucro. Por isso que nós temos que entender o mais geral. Para a gente poder entender o que está acontecendo, por exemplo, quando a gente faz um retrato do futebol brasileiro com os clubes brasileiros. Para a gente entender por que um clube como o Santos não paga os direitos trabalhistas dos atletas e compra um atleta para ganhar do outro time, que paga os direitos trabalhistas, mas não tem a capacidade de ter jogadores de ponta, porque investe nos direitos que tem com os trabalhadores que são atletas. Portanto, é importantíssimo que a gente perceba claramente que nós temos duas bases para entender as coisas. Uma base é uma base que nos descola da realidade, e a outra base é uma base que bota a gente dos pés no chão. E por isso nós temos que entender a conjuntura, e temos que entender fundamentalmente a crise estrutural, para nós podermos entender o que são os mega eventos no Brasil nesse momento. Porque nesse momento nós estamos discutindo uma determinada política pública para desenvolver o esporte olímpico no nosso país. Muito bem. Dentro desse contexto, que é um contexto de crise internacional, dentro de um contexto em que o capitalismo procura se recompor como projeto histórico hegemônico, nós vamos encontrar os países respondendo a isso com políticas de Estado e políticas de governo. E eu queria tomar como referência de política de Estado,
que o nosso país deu um passo importante quando sai da ditadura militar é o fato de que nós estabelecemos um marco regulatório. Que marco regulatório foi esse? A Constituição de 88. E por que eu estou partindo da Constituição de 88? Porque ali nós fincamos um direito individual. Que direito é esse? No artigo 217, o esporte é direito social, é direito individual. Todo brasileiro tem direito de acessar o esporte. Agora, eu perguntaria para essa plenária, todos os brasileiros acessam o esporte? Seja ele o esporte nos anos iniciais, para nós aprendermos o que é o esporte, seja o esporte da nossa juventude, onde a gente tem disposição para desafiar o mundo, seja o esporte de alto rendimento? Não, não tem. E por quê? Por quê? Por quê? Porque o esporte não é universalizado, porque o esporte não é democratizado no nosso país. Essas questões todas nos levam, portanto, a questionar a realidade concreta que impede que o patrimônio da humanidade, que tem um duplo caráter, que é o caráter de humanizar as pessoas, mas também pode desumanizar, não é acessível a todos. Portanto, o que nós vamos investigar e delimitar como problema na nossa pesquisa? Qual é, portanto, a base científica que vai nos permitir conhecer o esporte no nosso país, realmente verificar, na realidade concreta, quais são os grandes obstáculos para a prática esportiva. E para fazer isso, nós tivemos que partir de um determinado conceito de esportes, partir do ponto de que o esporte é um direito individual, partir da consideração de que as políticas públicas no nosso país, elas são orientadas por, nesse momento histórico, a partir de 2003, uma escuta das aspirações que se expressam nas conferências nacionais do esporte, e nós vamos ver que nas conferências nacionais do esporte existe sim a indicação de que fosse realizado no nosso país um diagnóstico nacional do esporte. Esse diagnóstico nacional do esporte, portanto, ele não nasce espontaneamente, ele não é uma determinação de uma ou outra pessoa, mas ele nasce no bojo desses acontecimentos na conjuntura. A gente não pode negar isso. O Diagnóstico Nacional do Esporte é uma pesquisa que nasce no momento em que se cria o Ministério dos Esportes, onde há um fomento à produção de conhecimento na área das políticas públicas, onde se fomenta o desenvolvimento da rede Senesp, onde se cria a rede CEDES, onde se realizam 3 conferências, e neste contexto todo determina-se a política no sentido de colocar o Brasil entre as maiores potências olímpicas do mundo. E chama-se para o nosso país, portanto, a realização dos Jogos Pan-Americanos, Copa das Conferências, Copa do Mundo, Jogos Militares, as Olimpíadas, Universiadas e muitos outros eventos que estão acontecendo no nosso país. Portanto, não dá para ver uma coisa separada, sem nexo, sem relação. E é importante que a gente, então, chame a atenção da juventude. Os mega eventos que vêm para o Brasil, eles não são só a determinação de um governo, eles estão nas relações internacionais de produção da vida no planeta e, portanto, existem interesses em jogo aí, que são os interesses, por um lado, do capital e os interesses que se confrontam com os interesses da nação. Vamos adiante. Portanto, o nosso diagnóstico exigiu que nós nos debruçássemos para ver qual é o método de investigação e de exposição que nos possibilitasse realmente levantar a situação concreta do esporte no Brasil. Não é qualquer método que vai permitir isso.
Não é. Tem que ser um método que permita você ver a inter-relação das coisas e um método que apreenda o fenômeno em toda a sua complexidade. E, portanto, nós começamos a nos perguntar, é possível ter esporte sem ser humano? Foi a primeira pergunta. Não, não é possível. Esporte não existe. O que existe são seres humanos que praticam atividades corporais que adquirem sentidos e significados em determinados contextos. Muito bem. Isso nos sinalizou o quê? É preciso investigar, primeiro, fundamentalmente, o praticante ou não do esporte. E daí nós nos debruçamos. Muito bem. Se eu quero investigar sobre quem pratica e quem não pratica esporte no nosso país, eu posso perguntar só sobre o esporte? Se nós nos dirigirmos a qualquer um de vocês saberão conceituar esporte. E se eu perguntar para vocês, tem diferença esporte e atividade física? Vocês vão dizer se tem diferença. Eu posso fazer um instrumento para investigar, perguntando só sobre o esporte? Provavelmente não. Por quê? Porque tem, sim, uma diferença entre o que é atividade física e o que é o esporte. Nesse sentido, tivemos que desenvolver todo um procedimento para fazer uma modelagem de um instrumental para a coleta de dados, análise de dados, etc. E nesse sentido, desse instrumental, portanto, nós levamos em consideração os conceitos básicos, sem o que não se produz conhecimento. Tu tem que dizer de que modo de produção você está falando, de que projeto histórico você está falando, de que ser humano, de que sociedade, de que teoria do conhecimento, do que você está entendendo por cultura corporal, esporte e atividade. Para que você tenha condições assim de realmente delimitar um problema. E daí o nosso problema foi centrado nisso. O que hoje não permite que os seres humanos que vivem em nosso país, fundamentalmente a classe trabalhadora no nosso país, não acessam o esporte enquanto patrimônio da cultura, porque no nosso país não tem possibilidade da maioria da população se desvincular de um processo de alienação que se traduz, por exemplo, no desporto competitivo de alto rendimento, da maioria da população ser mera espectadora e consumidora dos subprodutos das indústrias que se desenvolvem a partir do esporte, e porque no nosso país a maioria da população não se apropria dos meios de produzir os esportes. Então, a partir daí, desse problema, nós nos debruçamos, tendo toda uma série de justificativas que passa pela Constituição, pelo dever do Estado, pela responsabilidade do Estado, pela importância de se produzir conhecimento científico, de se organizar esse conhecimento, de esse conhecimento estar à disposição, desse conhecimento subsidiar políticas públicas, para a gente enfrentar um dos grandes problemas que nós temos no nosso país, porque quem decide política pública no nosso país é quem tem a capacidade de mandar e tem o poder econômico. E aí as políticas são tensionadas nesse sentido. A isso tem que ser dada uma resposta. E a resposta tem que ser dada pelo quê? Pela organização popular, que também faz expressar as suas posições. E por isso, a necessidade de se aprofundar o conhecimento. Ao se produzir esse conhecimento tem que estar disponível. Eu creio que hoje de tarde teremos discussões sobre isso. Onde eu encontro o Laércio, que foi presidente do CBCE, eu sei que ele está se discutindo justo disponibilizar esse conhecimento para que esse conhecimento realmente subsidie as políticas públicas. E, portanto, foi nessas condições que nós nos perguntamos também, é possível ter o esporte e a prática das atividades corporais se nós não temos infraestrutura? Se nós não temos gestão e administração? Se nós não temos um marco regulatório? Se nós não temos financiamento? Então, este é
um diagnóstico que nos coloca à frente dos outros países do mundo. Por quê? Porque nós investigamos como é que foram feitos os diagnósticos nos outros países. E eles olham partes, eles não olham todo, não estabelecem nexos e relações. O que tem a ver o financiamento do esporte? Quem financia o esporte? O esporte é financiado predominantemente pelo setor público ou pelo setor privado? Ou é financiado predominantemente pelas famílias? Quem é que financia o esporte? Portanto, e a legislação? Qual é o marco regulatório que nós temos? E daí vocês vão encontrar nos nossos estudos, nos nossos bancos de dados, que estarão disponíveis, que existem mais de 13 mil dispositivos legais no nosso país, desde os idos de 1800, quando começaram a regulamentar a educação física e o esporte no nosso país. E o que você vê que predomina hoje? Que tipo de legislação nós temos hoje? Qual é o marco regulatório hoje? Predominantemente. E a gente sabe, o que predomina no nosso país é um marco regulatório que tem a ver com o quê? Com o desporto de alto rendimento, em especial o futebol. É necessário, portanto, que a gente investigue para identificar onde estão os entraves do financiamento, na legislação, para que a gente possa, assim, ver as contradições e propor superações. Portanto, lá vamos nós descendo a miúdo no que é o diagnóstico. O diagnóstico, portanto, investiga no nosso país o esporte e as atividades físicas, levando em consideração quem são os praticantes, o financiamento, a legislação, a infraestrutura, a gestão e a administração. O nosso objetivo é avaliar o grau de desenvolvimento do esporte no Brasil e, a partir desse estudo, propor uma metodologia de avaliação continuada. Não tem isso. Não existe isso no nosso país. Vocês podem ir de estado a estado. Nós estamos no estado do Paraná. É um dos estados mais avançados no que diz respeito ao esporte no nosso país. Podemos nos perguntar, existe uma metodologia de avaliação continuada do esporte do estado do Paraná? E nós podemos descer aos mais de 5 mil municípios no nosso país. E nós não vamos encontrar isso. Portanto, o que nós pretendemos é deixar uma metodologia de avaliação continuada do Sistema Nacional de Esporte, que indique elementos para a elaboração de um projeto de lei do Sistema Nacional de Esportes e que estabeleça estatísticas básicas para o esporte do país a partir das modelagens e dos dados encontrados na pesquisa. O que se espera nesse diagnóstico? Que ele identifique e aponte as estratégias possíveis para as soluções dos principais problemas detectados, visando consolidar uma política nacional de esportes, que ela produza indicadores de estatísticas básicas, que ela contribua para esse sistema de avaliação permanente e que contribua para a estruturação de um outro marco no que diz respeito ao Sistema Nacional de Esporte. E com isso, portanto, a partir de todas essas informações, nós podemos trabalhar o grau de desenvolvimento do Sistema Nacional de Esportes. Nós temos vários sistemas que avaliam o grau de desenvolvimento de algo. Ontem, nas palestras, vocês observaram que os palestrantes perguntaram, muito bem, o Brasil quer ser uma superpotência, como é que vai o índice de desenvolvimento humano desse país? Eles nos questionaram. Muito bem. Nós estamos entendendo que o desenvolvimento, o índice de desenvolvimento humano, ele tem que estar acompanhado com o índice de desenvolvimento do esporte. Não pode ter um desequilíbrio dentro disso. E os estudos estão mostrando, existe uma correlação entre esses fatores. Portanto, o diagnóstico vai nos possibilitar isso. Muito bem. O diagnóstico, como eu mencionei para vocês, ele passou por uma análise de diagnósticos e estudos feitos anteriormente. Quando nós nos perguntamos quais foram os estudos feitos
anteriormente, eu já mencionei para vocês. Nós tivemos o diagnóstico da educação física, que o professor Lamartine, que trabalha com a gente, da assessoria, foi ele que orientou o Ailton, que é o coordenador executivo dessa pesquisa também. Essa pesquisa, portanto, foi publicada em 1971. Nós tivemos o inventário da infraestrutura desportiva brasileira do IBGE no ano 2000. Esse levantamento foi realizado em 2.602 dos 5.565 municípios no Brasil. O Atlas do Esporte, que foi também coordenado em 2005 pelo professor Lamartine, que foi um levantamento histórico, geográfico e situacional. Nós tivemos o perfil dos municípios brasileiros do IBGE 2006, encomenda também do Ministério. A pesquisa do esporte de 2003, antes disso, o dossiê esporte, um estudo sobre esporte na vida brasileira, da Ipsos-Marplan, de 2006. E nós tivemos o cuidado de levantar e analisar, ver qual é a tradição, ver quais os limites, mas também nos reportamos a estudos internacionais. E um dos estudos que nós nos baseamos foi justo um estudo que começa na Europa, pela Itália e pela Inglaterra, e depois se desenvolve na Finlândia, na Irlanda, nos Países Baixos, na Espanha, na Suécia, no Reino Unido. Depois, isto passa para os 27 países da Comunidade Comum Europeia, que avalia o grau de desenvolvimento do esporte na Europa, mas o faz a partir do quê? Do praticante. Avalia o praticante. E olha o que nós estamos buscando fazer. Nós estamos entendendo que, além do praticante, nós temos que ver a infraestrutura, nós temos que ver a gestão e a administração, nós temos que ver o financiamento e nós temos que ver a legislação. E nisso, eu me atrevo a dizer, o Brasil está na frente na produção de um diagnóstico nacional. Portanto, a partir do Compass, e aí nós buscamos, sabe quem para assessorar esse diagnóstico? Nada mais, nada menos do que o coordenador do Compass, Antônio Mussino, um italiano da área da estatística. Ele vai estar conosco no dia 11 de setembro. Dia 11 de setembro, ele vem para fazer um trabalho técnico. E o que ele vem fazer conosco? Ele vem auditar os dados, para ver se todo o procedimento que nós tivemos, de elaborar um instrumental, fazer os seminários para submeter o instrumental ao crivo dos especialistas, fazer o projeto piloto, submeter o resultado desse projeto piloto a uma banca de doutorado, e daí fazer um termo de referência, para daí contratar uma empresa que treina os coletadores de dados, para daí ter esses dados tabulados, analisados. E aí vem essa fase importantíssima, que nós estamos na 4ª fase da nossa pesquisa, que é submeter os dados a auditores. E quem é o auditor que poderia, sim, dizer com precisão, com fidelidade, com consistência, que o que nós estamos fazendo está correto? É quem coordenou o maior diagnóstico do esporte do mundo, que é Mussino, Antônio Mussino, da Itália, e que, portanto, trabalhou coordenando o Compass em 27 países. Então, quando nós entramos, quem é o sujeito que pratica ou não o esporte, nós temos interesse em olhar todas as dimensões do esporte, mas olhar para quem não pratica o esporte. Por quê? O que o nosso país quer na política pública dele? Que todos pratiquem esporte, que todos tenham direito ao esporte, que todos acessem o esporte. Por quê? Porque isso é uma política de Estado, está na Constituição brasileira. E a política de governo caminha nesse sentido. Muito bem. Portanto, nós poderíamos agora mostrar detalhadamente como é que foi estruturada a modelagem para a infraestrutura esportiva. Para nós estudarmos a infraestrutura esportiva, nós também percorremos o mesmo percurso que foi para o praticante. A revisão da bibliografia, a identificação dos experts,
a identificação das modelagens anteriores, a crítica a essas modelagens, uma proposição de uma modelagem, o estudo piloto, e aí vem o desdobramento disso. Aonde localizar no Brasil uma instituição que tenha condições objetivas de levantar os dados sobre infraestrutura. E daí nós estamos trabalhando com a URGS de Porto Alegre, e com a URGS de Porto Alegre nós estamos, portanto, desenvolvendo uma modelagem que tem por base o georreferenciamento. A partir do georreferenciamento, nós vamos mapeando todas as instalações que estão dentro do aparato militar, dentro do SESC e do SESI, dentro das escolas, os clubes, etc, etc, etc. Então, a partir dessa identificação é que nós vamos chegar aonde estão sendo desenvolvidos programas. Nós vamos chegar aonde está sendo gestado o esporte. Nós vamos chegar aonde tem ou não profissionais da área desenvolvendo o esporte. Nós vamos chegar aonde as crianças aprendem esporte, aonde os adultos praticam esporte para recuperar um problema de saúde ou para manter a saúde. Nós vamos chegar aonde estão os atletas, treinando para obter medalhas e com isso chegar naquela meta que o ministro, o secretário, representando ontem o Ministério, apontou para nós. O Brasil tinha, nas Olimpíadas de Londres, ganhou 17 medalhas. Estava entre os 14 melhores países do mundo. 14, né? Muito bem. Agora, o que ele quer? O Brasil quer ganhar 27 medalhas, e quer 28, 29, e quer estar entre os 10 maiores do mundo. Essa é a meta. Muito bem. Para se atingir essa meta, é necessário todo um trabalho. E esse trabalho que está sendo desenvolvido na base do nosso país é um trabalho que precisa ser reconhecido, identificado. E é claro que nós não vamos descer a detalhes. Por quê? Porque nós temos pesquisas que estão aprofundando as pesquisas. Então, e é isso que é o fenomenal. Esse é um momento histórico na educação física brasileira. No futuro, a história vai recuperar esse momento. O momento em que se sentam pesquisadores que estão coordenando pesquisas nacionais, que estão olhando o esporte não mais fragmentado, mas interrelacionado, e que estão complementando as suas investigações para que o nosso país, ao estar entre as grandes potências olímpicas, não esteja só porque ganhou medalhas, mas porque tem uma base científica e tecnológica por trás. E isso significa que nós temos que romper essa nossa condição de um país neocolonial, que é isso que nós somos. Então, nós precisamos superar isso, e isso significa muito trabalho. E esse é o fantástico desse evento, porque ele mostra da nova geração o desafio que ela tem pela frente, o desafio da sua formação, de ser um pesquisador, de se envolver com pesquisas, de se envolver com a política pública. Muito bem. A mesma coisa o financiamento do esporte. Nós estamos trabalhando com a Fundação Getúlio Vargas, que é a maior fundação no nosso país que tem conhecimento produzido na área do esporte. Quem é o consultor? É Stevens Kasnar. É o cara. Vocês podem entrar na literatura e ver os livros que esse cara recebeu. Se alguém quer pesquisar financiamento do esporte, vai topar com esse pesquisador. Pois esse pesquisador está trabalhando conosco, portanto, o levantamento da bibliografia, a elaboração da modelagem, o desenvolvimento da coleta de dados, a análise dos dados, e ele desenvolveu, eu estou anunciando isso, é inédito, um modelo estruturante de financiamento do esporte no nosso país. Depois de investigarmos o que é o financiamento público, o que é o financiamento privado, o que é o financiamento das famílias, o que é o financiamento federal, estadual, municipal. Muito bem. Portanto, da mesma forma, a legislação. Nós temos um colega que colaborou, eu gostaria que ele ficasse em pé, só para a gente vê-lo. Ele é uma das pessoas que compõe a equipe que foi contratada
Eles, é uma equipe de pesquisadores que foi contratada só para tratar da variável legislação. Da mesma forma, foram necessários seminários para levantar a literatura existente, foram necessários estudos para traçar a modelagem, qual é a modelagem da coleta de dados, organização de dados e análise de dados. E vocês, jovens, terão nas mãos um instrumento, essa pesquisa vai deixar, se você quer estudar legislação, se você quer entrar no direito esportivo, você vai ter uma ferramenta que a nossa geração não teve. Nós tivemos cada um de nós correr atrás quando a gente queria as coisas. Agora não. Agora é outra coisa. Agora essa juventude vai ter um banco de dados. E esse banco de dados, ele bota uma palavra e vai vir tudo que ele quer. Tudo. E nós não. Portanto, este trabalho no campo da legislação, ele vai nos permitir cruzar as variáveis. O que na legislação tem sobre financiamento, sobre o praticante, sobre infraestrutura, sobre gestão, sobre administração? Eu estou encaminhando para concluir. As metas físicas, portanto, são as metas que culminam com a entrega para o ministro em dezembro do relatório final da pesquisa, com todo esse acúmulo de conhecimento, de forma que o senhor ministro vai ter subsídios, portanto, para encaminhar o que seria um sistema permanente de avaliação do esporte no nosso país e o que seriam os elementos estruturantes de um sistema nacional do esporte. Vamos embora. O nosso prazo de execução é até 2014, passamos por 4 etapas, estamos na última etapa, onde estamos auditando dados. Portanto, o desenho administrativo dessa pesquisa pega todo o nosso país, como eu já falei nas universidades. Essa é a equipe executora. Então, na URGS, o professor Heppel, no Rio de Janeiro, Leandro, na UFBA, Elza, na Goiás, o Falcão, na Federal do Amazonas, a Artemis. E, veja só, olha a complexidade. Essa é uma pesquisa, e a juventude tem que ver isso, porque vocês vão ter que estar preparados para entrar nesse tipo de pesquisa. Ela tem um comitê gestor. Quem é o presidente do comitê gestor? Ou a presidenta? É a professora Cássia Domino. E quem é que participa desse comitê gestor? Eu vou começar aqui pelo nosso CBCE. Quem participa é o professor Marcelo Cunga, representando o CBCE. Do IBGE, a Vânia Pacheco. Do CNPq, o Belmiro. Da coordenação, eu e o Ailton. Nós temos a representação do Ministério, nós temos a representação da FAPEX e assim por diante. Portanto, é uma pesquisa que passa por um crivo rigoroso no seu processo de desenvolvimento para que a gente realmente entregue os resultados que nós nos propusemos a entregar. Os dados empíricos que nós levantamos até agora, e esses dados empíricos, eles estão em relatórios. Esse aqui é o menor dos relatórios, em termos de volume, que é o relatório da legislação, porque ele tem 5 pendrives com banco de dados. Para vocês terem uma ideia, nos permite dizer que os instrumentos levantam dados consistentes. Então, os dados que nós estamos levantando são dados consistentes. Vão ser um banco de dados para a nova geração. A nova geração de pesquisadores que tem que aprofundar. As conclusões que nós chegamos até agora é de que a teoria do conhecimento que nós estamos adotando, ela permite estabelecer relações e nexos entre as partes do sistema e a totalidade. Nos permite dizer que é possível identificar contradições e indicar interações, é possível, sim, estabelecer as referências para uma avaliação permanente e é possível, sim, ter referências para um marco regulatório superador
no nosso país. E eu creio que, portanto, a contribuição do diagnóstico nacional do esporte é ímpar no que diz respeito à fronteira do conhecimento. E eu fecho dizendo, esta mesa se propõe a discutir bases da produção do conhecimento sobre a cultura corporal, o esporte no nosso país. Espero ter deixado claro as bases fundamentais, não idealísticas, sobre as quais está sendo realizada uma pesquisa de altíssima complexidade, como é a pesquisa do Diagnóstico Nacional do Esporte. Muito obrigada. Obrigada, professora Sueli, pela brilhante exposição. Eu gostaria de